Oi! E aí, vamos pro capítulo 3 do Introdução, então, né? Hoje a gente vai ler o capítulo 3. O capítulo 3 chama-se O Topo da Pirâmide. Em uma comparação direta e superficial, daquelas que nunca se deve fazer em história, a época atual é infinitamente mais obscura e envolta em segredos do que qualquer outra anterior. No que tange ao poder, suas entranhas e seus detentores, mais especificamente, nunca houve tanto mistério. Mesmo em um mundo que aparentemente dissemina informação em níveis nunca antes sequer imaginados, é um fato que qualquer plebeu da antiguidade ou camponês da Idade Média tinha uma noção muito mais exata de quem detinha o poder, quem era o seu senhor e quem mandava no pedaço. Para além de toda a simbologia embutida na imagem das pirâmides, sua estrutura serve como método de classificação tanto da posição que ocupa o membro dentro da sociedade, como do nível de conhecimento de quem alcança determinado patamar. Como nunca se dá o perfeito equilíbrio de forças, um mesmo patamar apresenta vários níveis, como uma pirâmide dentro da outra. Uma forma confiável de pesquisa está em seguir o dinheiro, rastreando a origem do dinheiro no financiamento das forças globais, mais especificamente do comunismo internacional e islamismo. Inadvertidamente, chegamos aos multibilionários globalistas, sempre. Das, das revoltas árabes de hoje, a Revolução Russa de 1917, passando por Hitler, pela China comunista e chegando ao miserável milionário Fidel Castro, ou seria milionário miserável? Esta força, cujo poder nasceu originalmente no produto dinheiro, hoje controla setores tão estratégicos como armas, energia, medicamentos, universidades, mídia e indústria de alimentos. Sua rede de influência ultrapassa o setor privado e avança sobre o chamado terceiro setor. Completamente financiado por centenas dessas empresas, na verdade, milhares de marcas que pertencem aos mesmos grupos. Esta teia se prolonga em inúmeros organismos espalhados por todos os segmentos, em todos os continentes, disfarçando seus interesses na forma de, entre aspas, ações afirmativas ou, entre aspas de novo, propostas progressistas. E quase sempre seus desejos se materializam nas conquistas de, entre aspas, movimentos sociais. Não se trata, como dizem muitos, de uma força sionista, judaica ou mesmo talmúdica, como dizem alguns. No topo da pirâmide, como veremos mais adiante, existem banqueiros judeus, mas também existem aqueles que dizem cristãos, muçulmanos, satanistas e muitos ateus. A nova ordem mundial existe, avança rapidamente com o passar dos dias e diante dos olhos de um povo 3D, desinformado, distraído e desmotivado. Então, nessa época aqui que ele escreveu esse livro, em 2015, quem falasse de nova ordem mundial era teórico da conspiração. Não existia, não, isso era coisa da cabeça desses doidos. Hoje você já vê no jornal falando, né? A nova ordem mundial, a nova ordem... Sim, e todos, jornais internacionais, até aqui no Brasil já se viu. Então já não é mais teoria da conspiração. Esta ignorância do povo, devido à cumplicidade da mídia, pertence aos mesmos agentes, permitiu seu avanço e a expansão para praticamente todos os âmbitos da existência humana. Como o maior truque do diabo é fingir que não existe, ainda hoje existem pessoas que juram que tudo não passa de uma teoria da conspiração. 12 anos depois de David Rockefeller agradecer publicamente o segredo da imprensa sobre o assunto
e 23 anos depois de George Bush, o pai, declarar que estava iniciando seu último estágio de implantação. A amplitude de ação dos engenheiros sociais é tamanha que muitas vezes a coisa fica complicada e inverossímil. Palavrinha para pesquisar. Ah, o dicionário não tá aqui. Eu vou pegar o dicionário para ver o que significa essa palavra. Peraí. Ó, dicionário. Achei. Aqui, ó. Cadê, gente? Tinha acabado de... Aqui, ó. Inverossímil. Adjetivo que não parece verdadeiro, de certeza duvidosa. Isso é inverossímil. Então, vamos lá. Quando se mistura a isso o fato de serem três forças agindo em direções diferentes, com objetivos aparentemente diferentes, a coisa cai no improvável e até parece impossível. Por esta razão, decidi dividir em itens estanques com explicações individuais. Até o final, tentarei conectar um ao outro, mas advirto que o ideal é que este trabalho mental seja feito pelo leitor, de maneira a aprofundar a compreensão. Se o leitor conseguir isso, não serei eu dizendo, mas ele entendendo. Outro comportamento que julgo ideal para o leitor que pretende entender o fato o que está acontecendo, é confirmar todas as informações. Não tenho a menor pretensão de encerrar qualquer um dos assuntos que abordei aqui, muito menos este aglomerado inabarcável de fatos que chamamos de New World. Ficarei sinceramente muito satisfeito se o leitor confirmar, completar ou corrigir este trabalho, que aborda o mais importante assunto possível em nossos dias. Agora um subtítulo aqui, ó. Família Rothschild, sei lá. Entre o final do século XVIII e começo do século XIX, o banqueiro alemão Mayer Amschel Rothschild, sei lá, radicado em Frankfurt, percebe o momento histórico e despacha 4 de seus filhos para as principais capitais europeias e inicia uma rede bancária privada. O velho tinha detalhado a fórmula do seu sucesso para os filhos e, com as filhas espalhadas nos principais centros financeiros da época, criaram uma espécie de sistema financeiro privado, que usava até mesmo um dialeto próprio da família para preservar o segredo das suas cartas estratégicas. Durante as guerras napoleônicas, a família financiou os dois lados do conflito, seguindo à risca uma das recomendações do patriarca. Em troca do dinheiro para a guerra, os financiadores exigiram a presença de um homem de sua confiança junto à liderança militar. Ninguém achou aquilo problemático e então a fonte instalada na frente de batalha trouxe à família a notícia da vitória inglesa diante da França de Napoleão. Nathan Rothschild, responsável pela filial londrina, seguiu para a bolsa e começou a vender os títulos para seus irmãos, fingindo segredo. Como os banqueiros sabiam das informações privilegiadas de que dispunha a família Rothschild, deduziram que Nathan vendia os títulos porque sabia da derrota inglesa. Todos puseram os títulos à venda e os preços despencaram em pouco tempo. Sem alarde, os irmãos de Nathan compraram quase todos os títulos da coroa inglesa por preços inferiores a 10% do seu valor de face. Algumas horas depois, chegaria a notícia da vitória inglesa e os títulos comprados a preço de banana agora representava a mais poderosa nação europeia e a casa Rothschild era dona de grande parte disso. A fortuna da família desde então não parou de crescer e está espalhada por diversos segmentos, como imobiliário, mídia e energia. O sobrenome também representa uma tradição vinicultora e até um entomologista, profundo conhecedor de borboletas,
que descobriu espécies e deu a uma delas o seu nome. A principal área de atuação dos Rothschild continua sendo o setor financeiro. São dezenas de bancos, fundos e centenas de associações em todos os cantos, que influenciaram decisivamente o fluxo de capitais e podem desestabilizar empresas, políticos e até governos que se oponham aos seus interesses. Por se tratar de uma família reclusa que detesta aparecer, pouco se fala de seu poder. Apesar de ter virado quase um símbolo de riqueza, o sobrenome Rothschild continua obscuro, exceto no Brasil, onde ele é absolutamente desconhecido. Em sua maioria, o povo brasileiro nem imagina que exista uma família com tanto dinheiro e poder, principalmente que este poder exerça alguma influência sobre a sua vida. Aí os inocentes ficam falando que político vai conseguir fazer alguma coisa. Então, pois é. As relações da família Rothschild com o Brasil, no entanto, são estreitas e antigas. A aquisição do Acre e a guerra com o Paraguai são exemplos de participação da família nos fatos da história brasileira. Os Rothschild têm uma fortuna imensa e um poder incalculável. São os principais controladores da Federal Reserve e, mesmo assim, não aparecem em listas, matérias, festas ou badalações. Nunca são vistos nem mesmo nas reuniões e eventos dos clubes e entidades que sustentam. A fortuna da família só não é maior do que a discrição e os segredos que a cercam. Existem evidências de ser esta família que financiou os futuros bilionários americanos do petróleo, das finanças e da indústria, entre eles Morgan, Schiff, Harriman e Rockefeller. Agora, outro subtítulo. Família Rockefeller. Certamente a mais famosa das dinastias, seu sobrenome automaticamente transfere um status de nobreza em qualquer canto do mundo, embora nos Estados Unidos ainda cause aversão a muitas pessoas. As reações de um americano diante do sobrenome Rockefeller se divide entre aqueles que admiram as ações sociais de seus institutos e fundações e aqueles que percebem que a influência destas mesmas organizações é prejudicial à democracia e à liberdade individual. Não há dúvida de que a rede de influência da família Rockefeller é imensa. Na sua autobiografia, David Rockefeller, que durante 30 anos presidiu a Chase Manhattan, centro financeiro do clã, enumera dezenas, se não mais de uma centena de organizações que nasceram por iniciativa de uma das 4 últimas gerações da família. Se entrar nesta conta de entidades que recebem alguma forma de colaboração ou patrocínio, certamente a lista deve ultrapassar 1 milhar. Uma leitura que se faz da motivação dessas iniciativas é que elas nasceram da necessidade de melhorar a imagem da família e das empresas, que devido a práticas nada polidas do primeiro patriarca John D. Rockefeller, tinham uma imagem bastante negativa perante a sociedade. O fundador da Standard Oil e do império que a sucedeu era um dos que o povo chamava de Barão Ladrão, entre aspas. Um apelido nada carinhoso dado aos empresários exageradamente gananciosos que, em troca de mais e mais lucros, abandonavam a ética e os valores morais e religiosos que eram caros à população americana da época. Com o passar do tempo, parece crível, os magnatas perceberam que estas fundações milionárias, além de servir para melhorar a imagem pública das companhias que as patrocinavam, ainda podem influenciar a população e os agentes públicos para direcionar movimentos de massa ou decisões governamentais ou as duas coisas combinadas, o que acontece com mais frequência. Talvez tenha sido a família Rockefeller a criadora desse, entre aspas, formato de organização política que atua na, entre aspas, social. O patriarca fundador da dinastia
John D. Rockefeller, fez uma fortuna inimaginável com o petróleo. Foi considerado publicamente o segundo homem mais rico da história, perdendo apenas para o rei Salomão. Eita! O dinheiro foi investido em bancos, indústrias, laboratórios farmacêuticos, concessões públicas e imóveis de imenso valor. Como metade de Manhattan. Seus fundos de investimento controlam ações de centenas de empresas e não existe uma ONG de médio ou grande alcance que não receba subsídios de uma das suas fundações, institutos, agências, escritórios. No Brasil, a influência da família na história contemporânea foi imensa. Um exemplo são as verbas decisivas à criação de importantes universidades, a USP e a Unicamp, pelo menos. Outra é a revelação de Fernando Henrique Cardoso de que um dos agentes Rockefeller fora o principal financiador do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Porra, mano, aí é difícil. De onde saiu, além de FHC, muitos outros que ocuparam ou ainda ocupam cargos em nossa república. Por se tratar da dinastia com presença mais ostensiva, a história da família Rockefeller é emblemática. A compreensão de algumas de suas motivações permite entender vários aspectos da NOM. Eu vou falar assim agora, tá? NOM. Voltaremos a eles outras vezes, e não poderia ser diferente. Dada sua influência decisiva no panorama político e cultural de nossos dias, o sobrenome Rockefeller compõe um assunto muito útil que deve ser aprofundado em trabalhos mais específicos, alguns sugeridos no final deste livro. Outras famílias. É evidente que não são apenas duas famílias que controlam as cordinhas de um imenso teatro de bonecos. Nem mesmo tenho provas de que são estas as mais poderosas e qual a relação de subordinação, se existe, entre estas famílias e entre elas e as demais dinastias. Existe uma teoria que sugere que o poder estruturado em 13 famílias em um círculo central, onde estariam, além dos Rothschild e dos Rockefeller, banqueiros e membros da nobreza europeias, envoltas por 300 ou 500 outras famílias, relacionadas às primeiras e entre si por fortes vínculos de parentesco, tradição de lealdade ou laços profissionais que atravessam gerações. Este seria o centro vital do poder mundial, de onde emanam todas as orientações na tentativa de conduzir os acontecimentos globais. Não opino sobre os números ou posições hierárquicas desta estrutura, mas o raciocínio parece confirmar diante de alguns fatos. Fazer uma lista mais específica dos ocupantes desse círculo interno é possível, mas sem esquecer que sempre será pura especulação quando as informações que temos são externas às organizações. Importante ressaltar que algumas dessas pessoas não utilizam sobrenomes famosos, seja por simples descrição, seja pelo desejo de fingir que não existem. Dizem ser Roosevelt, um dos sobrenomes que escondem descendentes dos Rothschilds na Holanda, por exemplo. E segundo o livro do psicanalista Walter Langer, até mesmo Hitler pode ser um possível descendente, por parte do avô, suposto filho bastardo de um membro do ramo vienense da família Rothschild. Sem seguir qualquer ordem de importância além das onipresentes Rothschild e Rockefeller, alguns outros nomes são sempre lembrados quando o assunto é fortuna e poder. Schiff, Astor, Bund, Collins, DuPont, Freeman, Aulick, Kennedy, Bush, Onassis, Russell, Loeb, Van Duyn, Grimaldi, Hariri, Ortega Gaona, Trump, Fredricksen, Walton, Hertz, Eprucci,
Warburg, Morgan, Vanderbilt, Oppenheimer, Otto, Koch, Kuhn, Arnold, Hello, Carnegie, Gates, Buffett, Harriman, Safra, Fiskes, Gold, Windsor, Sachs Coburg, Gotha, Lehman, Bernadotte, Mountbatten, Schelge, Holstein, Sonderburg, Gugelsburg, Wendt, Knock, Mittal, Ambanini, Lee, Abulá, Saúde, Al-Sabah. Estes últimos nomes servem ou deveriam servir para desmentir a teoria de conspiração sionista. Mais detalhes adiante. Impossível ordenar ou quantificar as fortunas das famílias, em vista que as informações disponíveis são muito imprecisas. Em primeiro lugar, devido à névoa mantida de maneira a permitir sua privacidade, e em segundo, porque boa parte do patrimônio dessas oligarquias não é contabilizável. Possuem patrimônios incalculáveis na forma de ações, obras de arte, prédios históricos, títulos públicos de nações muito ricas e documentos que podem valer muito mais se permanecerem guardados. Só para se ter uma ideia, a própria fundação que cuida do acervo de obras de arte dos Rothschild indica em seu site uma coleção de 50 mil objetos espalhados por mais de uma centena de museus pelo mundo. E eu fico imaginando as joias que aquelas singelas senhoras guardam em seus cofres. Esse foi o capítulo 3. Então, né? Vai abrindo aí, ó. Vai abrindo o olho, entendeu? Por que você fala assim, a gente vive numa democracia. Pra quê? Pra ir lá e votar, né? Porque depois que o cara entra lá, ele tem um cronograma a cumprir, né? Ele não faz da cabeça dele do jeito que ele quer. Só que pra piorar isso, teve gente que entrou lá e conseguiu ferrar a gente mais ainda do que esses donos do poder aí, né? Que além de ter que seguir essa agenda, a pessoa ainda foi lá e roubou. roubou até não poder mais. Só que ele não roubou o pessoal da agenda, porque o pessoal da agenda não é idiota, né? Mas o povo porque por meio da cultura, né, nas escolas, na mídia, eles, o que a gente vinha aprendendo que a gente aprendeu a ler, depois pessoas inteligentes foram escrevendo os livros e deixando legado, eles começaram a fazer a gente a desaprender a aprender. Desmotivou a ler livros, a ter o que tem que ser dado ali na infância, depois na adolescência, depois na vida adulta. Então, não. Agora você vive numa eterna infância, onde você só aprende a ler, não aprende a observar, né? Inclusive o mundo real, os acontecimentos, eles vão escondendo, vão tirando dos livros. E a gente vai vivendo aí, vivendo por viver, né? Não sabe nada, fica só repetindo o que aprende com a televisão, que é um esgoto desgraçado, e achando que tá tendo uma vida, né? A gente não vive, a gente sobrevive aqui e vai levando até a morte chegar. Então é isso. Capítulo 3 do nosso livrinho. Amanhã a gente lê o capítulo 4, se Deus quiser. O título é Os Círculos do Poder. O subtítulo é Sociedades Secretas. A gente gosta, né, dessas coisas. Então, como o capítulo 3 é grandinho, eu ia começar a ler outro livro aqui, que acho que nesse momento da minha vida vai ser bem importante. Amanhã acho que dá, que o capítulo 4 é menor.
Faz um tempinho que eu comprei, mas eu só comecei a ler ele, assim, e eu nem lembro mais o que era que eu li aqui. Mas, assim, eu acho que ele vai ser muito maravilhoso. Vou começar ele, chama a escritora Alice von Hildebrand. O nome é O Privilégio de Ser Mulher. Eu acho que vai ser muito bom. Eu vou começar a ler ele também amanhã. Aí eu já posto tudo. Primeira leitura bíblica diária, porque não adianta a gente ficar com raivinha de tudo se a gente nem tentou entender o que é ali. Porque a Bíblia, ela não é para fazer você acreditar em Deus. A Bíblia, ela é um manual de sobrevivência na Terra e um livro de história. Porque a história, ela só se repete. A história não muda, ela se repete. Então, o que aconteceu lá atrás vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. E por que é bom a gente saber? Porque a gente pode evitar um monte de coisa. Se 90% da população conhecesse de fato o que está escrito na Bíblia, os nossos tempos seriam outros, a gente viveria um pouco menos difícil e as pessoas teriam muito mais esperança e respeitaria muito mais uns aos outros e provavelmente a gente não estaria do jeito que está hoje. Mas também eu acredito que nada sai da vontade de Deus e se tá do jeito que tá é permissão dele, né? Ali como Jó, na vida dele, era um cara decente, fiel a Deus e porque pra tocar também, pra fazer essas coisas, o demônio tem que pedir permissão, ninguém faz nada sem a permissão de Deus. Então o demônio foi lá e falou pra Deus que ele só era daquele jeito porque ele era próspero. Tá, ele era próspero porque ele merecia, ele trabalhou pra isso, ele servia a Deus, né? Cuidava dos pobres. Mas mesmo assim, então Deus falou, vai, faça tudo, só não toca na vida dele. Então ele perdeu tudo, né? Perdeu os bens, perdeu família, perdeu tudo. Os filhos dele morreu tudo. Mas ele continuou firme e por fim, depois de passar por doença, por perdas importantes, ele continuou fiel a Deus, óbvio, como ser humano, chorou, teve dor, sofreu muito. E depois Deus ainda, antes dele morrer, ainda restituiu tudo. Ele voltou a ter as coisas dele e o principal, a esperança do céu, né? Da eternidade com Deus, sem dor, sem sofrimento. Então é isso que importa, gente, é isso que importa. Coisa é coisa. Vida espiritual, Deus, a informação da Bíblia te ajuda muito. Mesmo se você não quer acreditar em Deus, cara, é manual, é um manual. Então, eu recomendo. Então, primeiro, todo dia eu posto a leitura bíblica diária, porque aí em um ano a gente vai ter lido a Bíblia inteira. É o 7º ano que eu leio. E depois eu posto. Esse é o NOM, Introdução ao NOM. E vou começar amanhã o privilégio de ser mulher. Então, até amanhã.